Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e no episódio de hoje vamos falar sobre histórias de vida e empatia. O tema pode soar um pouco confuso para quem está acostumado com o conteúdo do Inova Social, mas eu queria dizer que quando a gente fala sobre inovação social, sobre impacto, isso só acontece por um motivo, por causa das pessoas. E o episódio de hoje é sobre isso, sobre pessoas. E para isso eu conto com a presença de Marcos Terra, diretor executivo do Museu da Pessoa. Marcos, seja bem-vindo. Oi, Victor. É um prazer imenso estar aqui para falar com vocês, conversar um pouquinho sobre pessoas, né? E como você bem disse, não há mudança no mundo se não for através de nós, seres humanos, né? Então, se a gente está aqui hoje é porque os seres humanos têm um papel fundamental na transformação da humanidade. Marcos, eu gosto de iniciar as conversas do podcast do Inova Social conhecendo um pouco mais sobre o convidado que passa por aqui. Mas no seu caso, é quase que obrigatório eu conhecer um pouquinho mais do Marcos antes da gente seguir com essa conversa. A gente estava falando aqui antes da gente começar a gravar, você é um contador de histórias, né? Então eu quero saber, quem que é o Marcos? Qual que foi sua trajetória que te trouxe até aqui? E Victor, já começou com uma pergunta complicada, né? Porque contar a história hoje é parte da minha profissão, mas também é parte fundamental da minha própria cultura, da onde eu venho e de quem de fato eu sou. Então, meu nome é Marcos, né? Sou do interior de São Paulo, sou um jovem caipira do interior, sempre brinco com essa ideia de ser caipira, no bom sentido, né? Infelizmente o caipira foi tão estigmatizado, mas o caipira para mim é o meu avô, né? O caipira para mim é aquela pessoa quieta, muitas vezes silenciosa, mas com um olhar profundo sobre a vida. E eu acho que eu levo isso, e que os valores não necessariamente eles estão ligados a bens materiais, mas o principal valor que a gente tem é a história que a gente carrega. Por isso que os caipiras são tão bons contadores de história. E eu acho que eu sou um pouco disso. Mas vamos lá, né? Eu acho que contar um pouquinho de quem eu sou vai ilustrar bem por que eu fui parar num museu de histórias de vida. Como eu falei, sou do interior de São Paulo, né? Filho de uma mãe solteira. Hoje em dia é chique, né? Falar de mãe solo, mas minha mãe, coitada, foi também muito estigmatizada por ser mãe solteira nos anos 80, nos anos 90. Mas minha mãe também ela fez algumas características muito curiosas. Não só era mãe solteira, como ela teve 4 filhos, com 4 pais diferentes, e não apresentou pai para ninguém. Então a gente passou boa parte da nossa vida sem saber quem eram nossos pais. Eu só sabia que eu tinha irmãos, que são meus irmãos, mas são só irmãos por parte de mãe. E por causa dessa ciranda toda, né, de viver nessa família, eu sou o mais novo dos quatro filhos da minha mãe, a gente morou a vida toda nos meus avós, exatamente porque a minha mãe não tinha condição alguma de criar e cuidar dessas 4 crianças. Então eu sou dessas famílias muito comuns no Brasil, de mães muito fortes, mas que também precisam de ajuda e que tiveram nos avós o refúgio da nossa família. E a minha vida é muito maluca, exatamente por causa dessas características, né? Meu avô era um trabalhador rural, minha avó era uma empregada doméstica, que quando eu já era criança era uma dona de casa, e minha mãe, quando eu nasci, ela nem tinha terminado o estudo, e aí ela trabalhava de artesã, fazia cestas de tabu, e quando eu já estava um pouquinho mais velho, ela voltou a estudar e virou professora. Então, minha família sempre teve essa configuração curiosa, diferente, mas muito comum na história do Brasil. Fui uma criança bastante quieta, silenciosa. Eu falo isso porque realmente eu era assim. Hoje eu tenho uma filha de 2 anos, ela é o meu oposto, então é muito divertido conviver com uma criança muito diferente de mim. A minha vida educacional, ela diz muito também sobre o que quando mais velho fui buscar. Eu estudei a vida toda na escola pública e muito curioso, na primeira série eu repeti de ano, né, porque a professora achava que eu não tinha condições de acompanhar a sala de aula. Na terceira série eu repeti de ano de novo, curiosamente com a mesma professora que me repetiu na primeira série, e também por não ter condições de acompanhar a sala de aula.
Então eu fui um aluno repetente, e depois eu até brinco, eu tenho tanto azar que no quarto ano houve aquela progressão continuada, então ninguém mais repetia. Então assim, eu peguei exatamente a pior fase da vida. Mas isso foi bom, né? Eu acredito isso que me fez eu ter os amigos que eu tenho, as histórias que eu construí, e que de alguma maneira, apesar de ter sofrido muito na escola pelas características da forma que eu era e da forma que a escola era naquele período, eu acabei me apaixonando também por educação e por cultura, por vários outros sentidos, né? Quando mais jovem, eu, enfim, tinha um papel, eu trabalhava não, né? Mas eu era vocacionado a trabalhar com religião, adorava a igreja, eu participava de muitos ministérios, fazia muitas coisas. Isso me despertou um lado social muito grande. Curiosamente, a igreja me levou para lugares sociais e, ao mesmo tempo, para lugares de liderança. Com 16, 17 anos, eu tinha um papel de liderar jovens a fazer coisas, né? E isso foi muito importante para minha vida, que a minha formação social era totalmente... a minha casa não tinha essas coisas, essas vocações, e essas vocações vieram nesse lugar. Posteriormente, acabei me envolvendo um pouco até com política, trabalhei no poder público, fiquei 7 anos, fui funcionário público, fui concursado na prefeitura da cidade de Natal. Lá eu fiz aquela crescente, né? Fui funcionário público, virei assistente, diretor, e no fim eu acabei como secretário de cultura na minha cidade. Depois desse período, já não tinha mais o que fazer, tinha 26, 27 anos e queria... E também já estava muito desgastante viver essa vida política, apesar de eu ser concursado. E aí eu fui tentar a sorte grande na cidade de São Paulo, né, como todo bom caipira, e cheguei lá, eu não tinha nem o que fazer, o que trabalhar, enfim. Eu pedi trabalho no Facebook na época, né, para uma produtora de ópera, porque o Roger Waters, que é um compositor que eu gosto muito, né, do Pink Floyd, ia fazer uma ópera lírica no Teatro Municipal de São Paulo. E a maluca me cedeu um emprego em São Paulo para trabalhar na ópera. Até hoje eu brinco com ela, quando eu vejo ela, falo assim, cara, o último fã que foi visitar o artista matou ele, né, o John Lennon. Você contratou um fã, é perigoso. Ela falou assim, não, mas você também é um produtor cultural. Eu falei, ok. E aí eu começo uma história em São Paulo, eu trabalho com óperas, até chegar no Museu da Pessoa, em 2015, que era um museu que eu tinha um acesso por outras pessoas que eu já tinha conhecido em São Paulo é essa loucura, e aí eu me apaixono e me dedico a museu. E isso é bastante interessante. Profissionalmente, nesses últimos quase 20 anos, eu trabalho com cultura. E no interior eu trabalhava com carnaval, com teatro, com festival de música. Em São Paulo eu fui trabalhar com ópera e posteriormente caí em um museu que trabalha com histórias de vidas. E hoje eu me estabeleci, eu falei, nossa, eu precisava de um lugar, a cultura é tão ampla no Brasil, que eu precisava de um lugar nesse mundo. E eu acho que os museus é o meu lugar. Então hoje eu estou no lugar que eu acho que eu tenho confiança que eu posso realmente fazer um trabalho interessante e eficiente, né, para a sociedade, para o Brasil, seja lá, e para o próprio Museu da Pessoa, que é o mais importante. É muito legal ouvir isso, Marcos, porque talvez quem olha para você, a gente tem sempre aquele, né, aquele preconceito, nem preconceito, mas preconceito. Ele fala assim, não, o Marcos, poxa, o Marcos é um cara aí que está há muitos anos, teve essa trajetória né, como concursado, né, no setor público, agora no Museu da Pessoa, mas nem imagina essa história incrível que você acabou de contar agora e todo esse caminho que, né, que te trouxe até aqui. Já falando então um pouco sobre história, eu queria que você falasse sobre o Museu da Pessoa. O que ele é e como que ele surgiu, para quem não conhece ainda. O Museu da Pessoa é uma instituição muito interessante, né? Assim, eu sou apaixonado pela história do museu. O museu foi criado lá no final dos anos 80, no início dos anos 90, né? Pela historiadora Karin Workman. Ela tinha um trabalho já com história oral, e aí ela vocacionou convivendo e conversando com outras pessoas também, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Eles entenderam que aquele trabalho que ela fazia tinha um espaço no mundo muito importante. Escutar pessoas era fundamental para a evolução da humanidade, para a história, para a democratização da história e assim por diante. E aí ela começou a constituir a ideia, né, o embrião do que seria o Museu da Pessoa. E o Museu da Pessoa, então, passou todos os anos 90 se estabelecendo como organização. Então, é um grupo de pessoas
que entendiam a importância da história oral, das histórias de vida, e desde então começaram a trabalhar para que isso acontecesse, porque o museu não nasceu no poder público, com financiamento, nem numa grande empresa. O museu nasceu da ideia de pessoas. E por nascer de ideia de pessoas, essas ideias precisam ser testadas, precisam ser executadas, para que de fato elas criem um lastro. Então, aí eu falo assim, a primeira década do museu, né, resumindo bastante complexa a história do museu, o museu foi esse grupo de pessoas vocacionadas a transformar a história de vida em um museu, né? Transformar a história de vida em uma peça de museu. Nos outros 20 anos do museu, na outra década seguinte, o museu nasceu oficialmente em 91, a gente coloca essa data, até brinco assim, né? Nasceu numa época super complexa do Brasil, e mesmo assim nasceu o Museu da Pessoa, né? Economicamente, né? Em situações precárias, enfim, todo mundo sabe o que era o início dos anos 90. Na década dos anos 2000, o museu já era uma instituição, né? Já se transforma numa organização social, é uma associação sem fins lucrativos, né? Certificado de OCIP, enfim. Mas nesse período, o que é legal? O museu começa efetivamente a pegar a experiência que teve nos 10 primeiros anos e transformar ela em metodologia, né? Então, o museu cria a tecnologia social da memória, que é um método específico para que grupos, pessoas, comunidades transformem os seus conhecimentos locais, suas memórias em projeto de memória, né? E isso é bastante importante. Essa metodologia é uma tecnologia social, então ela é de fácil uso, de baixo custo e assim por diante. Nessa década, o museu também começa a ter uma ascendência maior em políticas públicas, né? Você tem lá o primeiro governo Lula, com o ministro Gilberto Gil, que tinha os pontos de cultura, e o museu acaba participando de toda a evolução da discussão da memória social do país, e isso é bastante importante. E aí, nessa última década passada, né, que a gente teve, agora o museu já está com quase 33 anos, mas dividido em décadas, o museu tem uma grande evolução. Então, o museu como instituição, ele já começa a ter números grandiosos, e assim por diante. E um fato muito importante para a história do museu é que o museu nasceu digital. O museu nunca quis ser museu físico. Então, o museu foi pioneiro também no campo digital, na museologia digital. Então, assim, o museu participou em 1999 de uma conferência internacional de museus na web. E até o New York, foi em Nova York, o New York Times estava registrando esse evento e falou assim, nossa, tudo aqui é muito legal. Entretanto, de fato, o museu que é digital e que tem sua atuação digital é o Museu da Pessoa do Brasil. Por quê? Porque em 1996, quando o museu lança sua primeira plataforma digital, as pessoas já podiam mandar histórias de vida. As pessoas já poderiam fazer parte do acervo. E essa é outra característica fundante do museu. O museu, desde o princípio, é colaborativo. Exatamente porque o acervo do Museu da Pessoa não é feito só nas ações e nos projetos que o museu faz. É também a história de toda e qualquer pessoa que entra no site do museu e envia uma história de vida. Então a gente é um canal livre, aberto, para que as pessoas contem suas histórias, desde 1996. Então isso faz com que o museu seja pioneiro também na museologia social, mas também pioneiro nessa museologia digital, que hoje, depois da pandemia, enfim, ampliou significativamente. Mas naquele período, as instituições, as poucas que tinham alguma coisa no âmbito digital, eram uma homepage, né? E o museu já era nato digital naquele período. É legal você, né, ver esse museu virtual, né? Porque a gente está acostumado ao museu físico. Então, talvez muita gente que está escutando aqui nossa conversa agora, talvez nem imaginava que isso existia. E vocês estão lá desde 96 fazendo esse trabalho, num momento que eu também estou há muito tempo na internet. Você subir um vídeo ou um texto mais trabalhado era um desafio enorme, e vocês conseguiram montar um acervo muito significativo. Isso é muito legal. Marcos, entre 2018 e 2020, vocês realizaram uma pesquisa com os usuários do Museu da Pessoa, que acabou resultando no relatório de avaliação de impacto, né? E eu queria falar um pouquinho sobre um dos pontos que vocês ressaltaram desse relatório, que é que, de acordo com essas pesquisas, 98%
99,9%, 99%, né, das pessoas consultadas ampliaram sua empatia. Como que você vê esse número e qual que é a importância disso na nossa evolução como sociedade? Eu sinto que empatia, de uns anos para cá, acabou virando um termo muito vazio, porque a gente acabou usando tanto ele e acabou esquecendo realmente o que ele significa. E quando vocês trazem esse número, eu acho que a gente tem uma importância muito grande para se discutir. Então eu queria escutar de você essas duas perguntas em forma de uma aqui que eu fiz agora. Eu vou. O museu, ele tem uma outra característica muito interessante, que a gente está sempre se cobrando em provar coisas, em demonstrar, né? Então, E o museu, por muitos anos, o slogan do museu era assim, Museu da Pessoa. E o slogan era, uma história de vida pode mudar o seu jeito de ver o mundo. E isso é muito bonito, muito profundo, né? Mas vira e mexe, internamente a gente se pergunta, mas será que muda mesmo o jeito da pessoa ver o mundo? Será que a pessoa que tem acesso a uma história de outra pessoa tem o seu olhar do mundo alterado, positivamente ou não? Porque essa é uma questão que a gente sempre tem que encarar. E aí, nesse período, a gente estava com um grande financiamento do BNDES que estava reestruturando todo o museu. E foi a grande oportunidade de a gente fazer uma avaliação de impacto. Então, você imagina só a dificuldade que foi, porque a gente teve que criar um método próprio para avaliar o impacto do próprio museu. Então, assim, foi 2 anos de trabalho, foi mais de 2 anos de trabalho para a gente conseguir chegar no resultado que a gente chegou hoje. A gente foi testando modelos de pergunta, de formas, enfim, de metodologias e pesquisa para a gente conseguir chegar num modelo consistente. E aí a gente entendeu que a gente tinha, assim, de fato, condições de criar alguns indicadores, né, de pessoas que acessam histórias de vida e qual é a mudança que acontece na vida delas. Você já deve ter falado muito aqui em outros podcasts, né, em outros episódios sobre teoria da mudança, né? Então é base um pouco exatamente dessa perspectiva. Naquele período, a gente começou a pesquisa interno, com pessoas que trabalhavam na serva do museu. Posteriormente, a gente fazia essa pesquisa com pessoas que acessavam as histórias de vida na plataforma ou tinha acesso às formações do Museu da Pessoa. Então, o público é muito restrito. Então, assim, não dá para, por exemplo, comparar esse número com a sociedade brasileira. No período que a gente fez, a intolerância até, melhor, era grande, mas não era como é hoje. Hoje, a sensação que a gente tem é que as pessoas se entendem menos ainda. Naquele período tinha uma outra característica interessante, né? O museu ainda não tinha dado não tinha o tamanho que tem hoje. Então, por exemplo, hoje a gente brinca, a gente tem haters, né? Infelizmente, a gente posta uma história de vida de uma pessoa negra ou de um indígena e pessoas entram lá para comentar de forma pejorativa, né? Esse é o Brasil atual, né? É horrível, mas é exatamente isso. Então, assim, naquele período, quando a gente fez essa primeira pesquisa, a gente tinha um público muito, muito apaixonado pelo museu. Então, são pessoas de alto alcance social, assim, de transformação social. E mesmo assim, todas elas responderam de forma muito positiva, que uma história de vida, de fato, ajudava eles a melhorar, a ampliar a empatia. Tanto que, 98%. Então, 98%, a gente entrevistou 87 pessoas. Né, nessa entrevista. E dessas 87, quase todas elas falaram, nossa, eu tive acesso a uma história de vida e me aumentou. Se você vai na parte qualitativa da entrevista, até as pessoas falam, poxa vida, não interpretava dessa maneira os quilombolas, enfim. Você começa a entender que quando a pessoa de fato tem acesso a uma história de vida, ela de fato tem condições de interpretar melhor aquela pessoa que é diferente dela. Porque no fim, o que a gente vive hoje é uma grande guerra de diferenças, né? Pessoas diferentes que não se toleram, que é uma loucura, mas, enfim, chegamos no atual estágio da humanidade que a gente está exatamente nesse lugar. E a internet tem um papel potente nessa diferença, né? Ou ampliar essas diferenças. Então, nada mais justo hoje, a gente quer, de novo, replicar essa pesquisa, a gente está reformulando, vai começar a reformular ela, porque esse ano que vem, até porque, como eu falei, quando a gente fez essa pesquisa, nem haters a gente hoje tem. Então, hoje eu tenho condição até de perguntar para uma pessoa, falar assim, pô, você tá vendo essa história, essa pessoa é diferente de você, e você não tá gostando dela, o que acontece, sabe, assim, como a gente interpretar essas outras pessoas? Porque, no fim das contas, como eu falei, a pesquisa era para um público muito específico, né, públicos que acessavam o museu. Então, o resultado é maravilhoso.
Porque para a gente evidenciou o impacto do museu na vida das pessoas. Todo mundo tem essa percepção da ampliação da escuta, da qualidade, né? Porque isso a gente vê muito nos nossos projetos, né? Até vou ampliar um pouquinho aqui a resposta da sua pergunta. A maioria dos projetos que o museu executa hoje são projetos em povos indígenas, com jovens principalmente. E todas as avaliações de impacto que a gente faz nesses projetos, a maioria é os jovens falando assim: nossa, eu não sabia escutar o ancião. Eu não entendia a história. Tem uma pessoa que fala assim: eu não sabia. Eu tô até lendo aqui uma das respostas, né? Eu deixei aqui na frente, mas eu falo assim: antes eu não sabia como chegar nos anciões e fazer perguntas certas para eles. Isso é uma indígena do povo Baré, do Rio Negro, falando, né? Então, assim, o que acontece quando a gente vê isso? A gente vê que, de fato, nossos projetos amplia essas relações intergeracionais, o respeito com a diferença e assim por diante. E a gente precisava de uma avaliação para comprovar isso. Então, a avaliação foi feita. Mas como toda avaliação, é que nem pesquisa, quase que pesquisa eleitoral, né? A gente precisa fazer. O mundo é cíclico, as pessoas mudam, e até o público do Museu da Pessoa mudou muito nesses últimos anos. Ô Marcos, é legal você falar esses exemplos do povo indígena, né, dessa participante, você até deu essa citação, porque a minha pergunta agora é mais ou menos sobre isso que você falou. A gente tem um termo muito usado no mundo do empreendedorismo, que é o mundo VUCA, um mundo onde tudo é muito volátil, a velocidade das mudanças são aceleradas, tudo é incerto, e esse cenário ele ilustra bem o nosso estilo de vida atual, principalmente nas grandes cidades, mas você mostra também que isso também atinge os povos indígenas. A gente também está perdendo, talvez, essa velocidade de informação, a gente está perdendo um pouco dessa questão oral, né, das histórias orais. Mas onde que eu quero chegar com essa pergunta, né? Contar uma história, ouvir a história de uma outra pessoa é algo que a gente tá vendo aí, que você acabou de dar exemplo, a gente tá perdendo, né? Não sei se é por esse mundo acelerado, se é por desinteresse, ou até, como você deu um exemplo, por preconceito, porque eu acho que, assim, eu não sei a que ponto a gente chegou da gente publicar a história de uma pessoa e existir um hater para aquilo ali, né? É uma coisa que realmente a gente tem que estudar. Como que o Museu da Pessoa ele transforma isso? Como que ele se encaixa nesse mundo onde a gente quase não se conecta mais, né? Você deu o exemplo, quando o museu tem mais de 30 anos, né? O mundo mudou em todo esse período. E um museu que é tão pioneiro, um museu que é virtual, que é tão acessível às pessoas, hoje vocês estão num momento da sociedade onde a gente, ao invés da gente seguir aquela promessa que a gente tinha que a internet ia nos trazer informação ilimitada, a gente está perdendo, a gente está indo no caminho contrário, né? Então, como que o museu se encaixa nesse cenário? Eu acho que essa pergunta entra um pouco até essa mudança que você contou, que antigamente vocês não tinham hater, hoje vocês têm. Como que vocês se encaixam nesse mundo hoje? Como que você vê o Museu da Pessoa em 2024 agora, o papel dele nessa sociedade que mudou tanto? Pensa, né, Vitor? Voltando lá nos anos 90, quando os pioneiros do museu criavam o museu, e já era digital, eu já pensava, a internet era um lugar assim, nossa, vamos criar um lugar para dar voz para as pessoas, né? Para dar o espaço. Cara, não precisa mais, né? Então, em tese, o museu, se fosse só para isso a missão do museu, o museu já poderia ter morrido, exatamente porque hoje o que mais tem são canais que dão espaços para as pessoas falarem o que elas querem, né? A gente acaba sendo a mesma coisa um museu físico daí, né? Você tá ali na luz, né? Passeando pra luz, você pode entrar desde um restaurante ou entrar na Futeca ou no Museu da Língua Portuguesa. Você tá dividindo espaços físicos com as pessoas, de escolha. A gente também tem essa escolha digital, né? Então a gente tem um grande desafio de levar para o público essas histórias. Essa é a nossa principal missão, né? Transformar essas histórias em fonte de conhecimento e compreensão, né? Transformar essas histórias em patrimônio, né? A gente é um museu, então a gente faz isso.
A gente não trata as pessoas como mero informantes sobre determinado assunto. Elas são pessoas na sua integridade, nos seus acertos, nos seus defeitos, nos seus erros e assim por diante. E isso que torna as histórias de vida do acervo do Museu da Pessoa tão bonitas, porque elas são profundamente humanas, né? Então, assim, de tudo que você falou agora, né, dessa questão dessa velocidade da internet, a gente também sofre com isso, porque o que a gente quer é levar essas histórias adiante, é levar esse acesso. Mesmo que as pessoas hoje, com haters ou não, gostem ou não, porque a gente não tem essa escolha. Quem vai acessar que vai poder, de alguma maneira, interagir com aquela história de vida. Então, e aí entra esse outro ponto que você falou bem, assim, e essa escuta? E aí é um outro trabalho, é um trabalho muito desafiador. Porque uma história de vida do Museu da Pessoa, em média, tem 2 horas. Tem história de vida de 4 horas. Você imagina só uma pessoa hoje na internet parar todo esse tempo para ver a história. Então a gente tem que vir de diversas maneiras criar conteúdos facilitados para a pessoa, pelo menos, ter interesse. E depois, se tiver interesse, aprofundar naquela vida, né? Aprofundar naquela história. E isso tudo é muito desafiador, né? A gente, como eu falei, a gente está de braçada brigando no espaço da internet para que as pessoas escutem histórias de vida. Aprendam com essas histórias, né? E escutar, você me disse isso também, é um processo dolorido, complexo, né? Um processo, muitas vezes, filosófico ou um processo até terapêutico. Então, escutar histórias é complexo, né? Você tem que ter uma abertura muito grande. Então, assim, esse trabalho para escuta, como você falou, as pessoas estão perdendo, mas porque era muito diferente. Quando eu era criança, eu lembro que eu tinha um tio, que era irmão da minha avó, que vinha de São Paulo, assim, era um evento que ele aparecia em casa. E porque as pessoas ficavam sentadas em volta dele e contando as histórias dele. Era incrível aquilo, era incrível, porque você não tinha acesso àquele mundo que ele contava em outro lugar sem ser na voz dele. Então, assim, as pessoas, de fato, pré-internet, elas escutavam mais. Porque elas nem tinham canais do jeito que tem hoje. Então, o desafio hoje é, possivelmente, as pessoas pararem tempos da vida dela para poder escutar. E isso é um trabalho, né? Geralmente, as únicas pessoas que escutam nós mesmos são os nossos psicólogos, os nossos psiquiatras, assim por diante. Então, assim, em uma sociedade que as pessoas mal escutam, existir um museu que, de alguma maneira, invoca a escuta, é desafiador, né? Para a gente é desafiador. Mas tem um lado bom, a gente só cresce. E esse é o lado bonito do Museu da Pessoa. Todos os anos a gente vem, apesar de ser um museu virtual, a gente, nos últimos anos, se dedicou muito à transformação digital, para que ele, de fato, tivesse mais presente no mundo digital. E com essas mudanças, a gente cresceu significativamente nos últimos anos, principalmente, curiosamente, por público de educação. Então a gente sabe também que a gente tem um lugar no mundo muito especial na vida de professores e alunos do Brasil todo, que usam as histórias de vida do acervo do Museu da Pessoa em contextos educacionais, né? Então, mas não só para isso, mas isso é um público muito especial. Então a gente também tem um outro lugar de falar assim, poxa, vai ter uma coisa bonita. A gente não está diminuindo o acesso, a gente só vem ampliando nos últimos anos. E isso quer dizer que também as pessoas estão procurando mais histórias. Como futurista, eu gosto de dizer que a gente precisa olhar para o passado para prever o futuro. Eu acho que nos últimos anos a gente tem visto isso, principalmente, já que a gente entrou nessa fala agora recente sobre preconceito, sobre haters, a gente precisa olhar para trás e entender o que foi isso no passado para combater no futuro. Mas eu como futurista, eu falo isso para tudo. Muitas vezes uma tendência, ela é cíclica, né? Então a gente está agora fazendo um podcast aqui, mas o podcast nada mais é do que entrevista de rádio de 50 anos atrás, né? Enfim, de muitos anos atrás. Mas hoje a gente está aqui, é o podcast. Podcast é a tecnologia do momento, né? Eu queria entender como que um museu pode ajudar a gente a olhar para o nosso futuro como sociedade. Acho que você já falou muita coisa interessante aqui, que a gente
poderia encaixar nessa resposta, mas eu queria ouvir um pouquinho mais de você para a gente falar. E a gente já vai enganchar numa pergunta que eu tenho aqui sobre o futuro. Então eu queria escutar de você sobre daqui para frente. A gente falou muito de história até agora. Então agora eu quero olhar para frente. Como que você vê isso, o papel do museu? Acho que parte de todos esses problemas sociais que a gente vive hoje, não necessariamente os econômicos, mas os humanos, de relacionamento, né, de fronteiras, enfim, ele parte do princípio que o humano não reconhece o outro, né? Ele parte, né? Então você tem uma determinada pessoa que não reconhece a vida da outra, ou não dá valor para a vida da outra. Historicamente, se você olha para a história, você vai ver que as atrocidades que a história nos apresenta, muitas delas pressupõem antes da atrocidade a desumanização daquela pessoa, daquela outra pessoa que foi destruída, né? Então, eu acho que a gente tem um papel fundamental, né, de mostrar o valor das pessoas. E eu acho que isso é uma coisa bonita do museu. A gente não trata a pessoa como informante, eu acho que eu já até citei isso. A gente trata ela como pessoa, na complexidade que ela é e na beleza que é ser uma pessoa. E isso é fundamental. Hoje a missão do museu é assim: uma história de vida pode mudar o seu jeito de ver o mundo. Não, opa, perdão. Volta, falei errado. Esse era o slogan que a gente usava no passado. Mas a missão do Museu da Pessoa hoje é transformar histórias de vida em patrimônio da humanidade. O que a gente está querendo dizer com isso nada mais é porque os patrimônios da humanidade são as pirâmides do Egito, a Mona Lisa, são coisas físicas que as pessoas não têm alcance. E o que a gente está falando o patrimônio real é o próprio humano. Valorizar que toda a pessoa tem importância, toda pessoa importa, toda história importa, é fundamental para a gente diminuir essa guerra cultural que a gente tem hoje entre um e outros, né? Essa desavença, essa troca, né? Que não acontece mais. Então, assim, ou nunca aconteceu e agora está cada vez mais evidente que a gente tem que encarar isso, talvez a sociedade sempre foi assim, e agora só está mais, a internet só ampliou muito, mas a gente tem que acreditar que as mudanças são essenciais na vida das pessoas e que você olhar para o próximo com humanidade é uma mudança imensa na sua vida, né? Poxa vida, eu vejo a minha própria história, assim, se eu vejo o Marcos de 16 anos de idade, o Marcos hoje que tem 38, é muito diferente. É uma visão muito diferente da vida, dos lugares e principalmente de como olhar as pessoas. Eu não tinha a profundidade de olhar pessoas tão diferentes de mim como eu tenho hoje. Ou até mesmo, né, como eu trabalho com indígenas, com comunidades tradicionais, eu não tinha condição, eu não tinha cultura, não tinha estudo, eu não tinha alguém falando, escute essas pessoas. A história delas é tão importante. Então, assim, essa mudança é essencial. Eu acredito nessa mudança na vida das pessoas. Se você parar e falar assim, você tá falando dessa pessoa, você já parou para escutar elas? Eu faço esse exercício, né? Eu moro no interior de São Paulo. Infelizmente, eu convivo com preconceitos muito evidentes na sociedade. Então, eu convivo com pessoas falando coisas. Quando é possível, porque também não vou sair brigando com todo mundo na rua, porque não faz sentido, não resolve as coisas, eu falo, poxa, mas você já, né? Você já escutou o próximo? Você já entendeu o que é aquela vida? O que é aquela pessoa? O que é aquela cultura, né? Então, porque é falta de escutar, né? É falta de você interpretar o outro. Então, acho que para o futuro, ampliar a escuta e ampliar a compreensão que todo mundo importa, toda história importa, né? A gente usa esse termo de vez em quando, todas as histórias importam. É essencial para a gente passar essa página da humanidade, né? Da história da humanidade. Marcos, a gente vai chegando ao fim do nosso bate-papo, mas antes eu tenho duas perguntas para a gente encerrar. A primeira né, já são mais de 30 anos, muitas conquistas. Quais são os próximos passos do Museu da Pessoa? Vocês olhando para o futuro, o que vocês buscam? Olha, a gente quer ver o acervo do museu e a metodologia, e principalmente a ideia do museu. Hoje a gente brinca bastante, Victor, não, se a pessoa não quer ter acesso ao acervo, ok, né? Entenda a ideia do museu. Só de ter um museu que valoriza a história de toda e qualquer pessoa é essencial, é fundamental e é muito diferente na humanidade. Então, assim, levar isso adiante é muito importante.
Então, assim, hoje todo o nosso esforço está, sem dúvida alguma, em levar isso adiante, ampliar esse impacto, né? E não à toa a gente fala de impacto e a gente avalia o impacto, porque também a gente não é um museu que só quer ter acesso, né? A gente quer ser um museu que está no cotidiano da vida das pessoas e está impactando essa vida dessas pessoas. Seja ela fazendo a história da comunidade, porque hoje o museu não quer mais fazer sozinho a história das pessoas, né? A gente tem um papel de descentralizar. Então hoje, por exemplo, o museu tem uma rede de núcleos. São mais de 70 grupos distribuídos em vários lugares do Brasil, onde eles registram, fazem produtos culturais, trabalham a memória local. Exatamente porque a gente quer expandir. Quer expandir no digital, quer expandir no acesso, quer expandir também nos projetos com comunidades tradicionais e povos originários. Exatamente porque a gente a gente vê a beleza desses projetos acontecendo na ponta e sabe o quanto eles são impactantes. Então o museu está em plena expansão. 30 anos depois do museu ter nascido, eu acho que a gente está querendo sair, sabe? Voar. E eu acho que essa é o grande desafio que a gente vem fazendo hoje com a equipe do museu. Aonde a gente pode chegar? Como a gente pode chegar? E como a gente leva essa ideia? Não precisa ser só o acervo, não precisa ser os projetos, não precisa ser só as ações formativas. É a ideia. A ideia que existe um lugar no mundo onde a história de toda e qualquer pessoa tem um valor significativo. Marcos, para a gente encerrar, eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. E aí, como eu falo para todos os convidados aqui, esse momento é aberto, tá? Eu quero ouvir de você. Então você pode convidar quem está nos ouvindo para participar, para montar sua coleção no site do museu. Você pode deixar uma fala. Realmente, esse espaço é teu e é aberto, tá? Olha, eu convido todo mundo hoje parar e conversar com a pessoa mais íntima que tem em sua volta e pedir para ela contar uma história. Uma história. Se tiver dificuldade, coloca um tema. Faz assim. Conta o primeiro dia na sala de aula. Ou como foi, sei lá, enfim, pega um tema, né? Eu acho que contar a história tem essa beleza. Você pode perguntar qualquer coisa. A história de vida, a pessoa não precisa estar informando nada. Ela tem que contar a experiência do que ela viveu aquele dia. Quando foi a primeira vez que você quebrou seu pé? Vai ser uma história que eu quebrei na Copa do Mundo de 94. Então, assim, e assim por diante. Então, toda pergunta pode levar a muitas histórias. Claro, tem perguntas que podem dificultar. E é sempre importante, quando você está escutando uma pessoa, não ir em busca das opiniões dela. Porque as opiniões as pessoas colocam nas redes sociais. Vai atrás das experiências. O que ela vivenciou, só ela vivenciou aquilo. Aquele primeiro dia de aula dela que ela lembra, é só ela e da forma dela e da maneira dela. Então, assim, se tem um convite escute uma história hoje. Seja da pessoa que você convive. E pergunta, né? E se tiver, não pergunta assim, conta sua história de vida, porque isso é muito complexo, né? Tem pessoa que você pergunta e a pessoa fala, né? Mas pergunta um detalhe, um momento, sabe? Assim, o que ela sentiu, que cheiro tinha aquela história, né? Qual é os sons por trás daquela história, né? Então, assim, e isso você vai aprofundar em muito sua relação com essa pessoa. E mais um convite, pessoal, acesse as redes sociais do Museu da Pessoa, acesse o nosso site, convide essa pessoa que contou essa história para contar na ferramenta. A gente tem uma ferramenta super legal que a pessoa pode contar em vídeo, em texto, em áudio, a sua história de vida no site do Museu da Pessoa. Quando você conta, você faz parte do acervo. Fazendo parte do acervo, sua história pode ser usada em sala de aula, pode ser inspiração para outra pessoa. Então, assim, o site do museu está lá, a nossa plataforma digital, tem ferramentas de contar história, tem ferramentas de coleção. Você pode fazer uma coleção virtual, você pode chegar lá e falar assim, eu vou fazer uma coleção só de histórias de corintiano, e juntar 10 histórias de corintiano, e você vai ver o que cada corintiano vive, experiencia na sua vida. E assim por diante. Então, o Museu da Pessoa também é uma ferramenta digital de interação. Então, convido a todos para interagir com o Museu da Pessoa. Marcos, queria agradecer pela sua participação, reforçar para quem está nos ouvindo o convite que você acabou de fazer das pessoas entrarem no site do Museu da Pessoa para participarem, para compartilharem suas histórias. Lembrando que tudo isso que a gente falou aqui, os links estão na descrição do episódio. E, mais uma vez, obrigado. Obrigado por ter contado a sua história aqui e contado a história do Museu da Pessoa. Vitor,
um segredo. Eu contei a minha história de vida primeiro no seu podcast e ainda não contei para uma outra pessoa. Então, muito especial esse dia hoje. A minha história de vida não tá na serva do museu, mas é por questões de falta um pouquinho de tempo, mas estar aqui no podcast para mim já tá essencial. Minha filha já tem onde tá no futuro, se ela precisar. O Inova Social não quer ser responsável pelo puxão de orelha de ninguém. Já aviso aqui, tá? Marcos, mais uma vez obrigado. E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.